pessoal, nosso tema hoje é comportamento e financiamento do capital de giro. Para iniciar a discussão desse tema, eu vou chamar a atenção para uma questão importante, que é, geralmente, as empresas que têm muito recurso aplicado no capital de giro, elas perdem a oportunidade de ganhar dinheiro com aquele dinheiro que está aplicado, com aquele recurso que está aplicado no capital de giro. Por quê? Por exemplo, a empresa tem dinheiro em estoque. Se nós estivermos numa economia onde a inflação, não há muita inflação, aquele dinheiro que está em estoque ele não traz rentabilidade para a empresa. Então ela perde a oportunidade de pegar aquele dinheiro e colocar num outro investimento e aí sim ter rentabilidade. Só que não é uma regra de bolo, não é uma coisa que acontece com todo mundo. Por exemplo, dependendo da empresa, ao comprar um volume maior do fornecedor, ela consegue desconto. E conseguir esse desconto compensa comprar um volume maior, mesmo que aquele produto fique muito tempo parado no estoque. Então observe que nesse caso, o estoque ele acaba gerando uma rentabilidade para a empresa porque ela comprou mais barato. Só que, geralmente, essa não é uma verdade. Então, ter recurso em estoque pode, ou na mão do cliente, pode não ser a melhor decisão. Pode. Bom, e aí a gente vai entender a questão do comportamento do capital de giro. E há algumas variáveis, nós vimos isso já, que interferem no volume de recurso. A primeira delas é o volume de vendas. Aquelas empresas que vendem muito, consequentemente, elas precisam de ter um estoque maior para atender essa demanda maior nas vendas e um contas a receber maior. Porque, como ela vende muito, ela vai ter um valor expressivo no contas a receber. Ao passo que aquela empresa que vende pouco, ela não precisa de ter um estoque muito alto, porque a demanda é pequena. Então, tendo um estoque pequeno, ela atende a demanda. E, ao mesmo tempo, não vai ter um contas a receber muito alto, porque como ela vende pouco, a quantidade de dinheiro na mão dos clientes não será tão elevada. Outro ponto importante é a sazonalidade. A sazonalidade interfere no volume de recursos do capital de giro. Por exemplo, a indústria de ovo de Páscoa é um exemplo tradicional, eu sempre uso ele, para mostrar a sazonalidade no capital de giro. Ovo de Páscoa é um produto que é vendido numa data específica do ano. E a indústria, muitas delas, ou a maioria, não tem capacidade produtiva para produzir todo o ovo de Páscoa que ela precisa num curto período de tempo. Então ela precisa planejar a produção do ovo de Páscoa por um maior período para poder ter condição de atender as demandas que vão acontecer no momento oportuno. Porém, esse planejamento de produção com antecedência, isso gera demanda por capital de giro, porque o dinheiro precisa ficar lá no estoque. Então ela começa a ter demanda pelo capital de giro para poder atender as demandas do capital de giro e o estoque vai subindo. Nesse caso, como há beneficiamento, além do material que é gasto, ainda tem a mão de obra, então observem que o volume de capital de giro ele vai subir até chegar num patamar máximo, que é o momento na hora que a empresa começa a vender. E aí ela começa a vender e a maior parte das vendas sendo a prazo, porque a venda entre empresas e aí a indústria ela não vende direto ao consumidor final, ela vende direto para outra empresa e aí os pontos de venda, há também um prazo. Então, além do período de estocagem, ainda tem um período de contas a receber. No período de contas a receber, esse valor de capital de giro ele ainda aumenta, porque aí tem a margem de rentabilidade da indústria. Bom, este exemplo mostra para a gente que o volume, que a sazonalidade, ela pode e interfere muito na demanda por capital de giro. Outro ponto importante que vai influenciar o capital de giro são os ciclos da economia. A economia ela tem ciclos. E aí nós podemos pensar em esses ciclos em dois formatos. O primeiro formato é aquele ciclo mais longo, onde a economia tem momentos de queda e momentos de alta. Mas podemos também pensar dentro de um mês que existe o ciclo da economia. Esse ciclo pode não ser percebido por muitos negócios, mas há negócios que percebem, que é o momento em que, início de mês, quando as pessoas recebem os seus respectivos salários, a remuneração, eles tendem a consumir mais. No final do mês, eles tendem a consumir menos. Então, existe, dentro de um mês, o ciclo da economia.
Tá? Não é percebido por todos os negócios, reitero isso, mas dependendo do negócio ele percebe esse momento cíclico, né? Da economia. Outro ponto são as políticas de negócio que interferem no capital de giro. Por exemplo, se uma determinada empresa ela começa a dar mais prazo para o cliente dela, e às vezes esse prazo pode ser até em função de um concorrente que está fazendo a mesma coisa, passa a ser uma política dela, dar mais prazo. E dar mais prazo significa ter mais dinheiro disponível na mão do cliente. E ter mais dinheiro disponível na mão do cliente significa aumentar a demanda para o capital de giro. Então a empresa ela vai precisar de mais recursos no capital de giro para bancar esse dinheiro que fica na mão do cliente. Outros casos, por exemplo, a empresa pode trabalhar com estoque zero, uma indústria que trabalha com estoque zero. Ela faz o planejamento de produção e os fornecedores, né, por meio de contratos, eles entregam o que é necessário para aquela produção no momento em que é necessário a produção. São chamados just in time. Essa empresa, essa indústria, ela trabalha com estoque zero. É uma política de negócio. Tá, ela não tem estoque, ela joga o estoque para o fornecedor, mas para a empresa, naquela indústria, a demanda de capital de giro dela, em função do estoque de matéria-prima, é diminuído por causa de uma política de negócio. Então, cada negócio é um negócio. Né? Existem diversas políticas que podem ser implementadas a depender do momento que a empresa está passando. Então, só para ressaltar, esses pontos eles interferem na quantidade de dinheiro que a empresa precisa para colocar no capital de giro. Bom, continuando, a partir do momento em que há essa sazonalidade, como financiar o capital de giro? Como que a empresa vai financiar esse capital de giro? Ela vai financiar todo o capital de giro, ela vai ter todo o dinheiro. Então, por exemplo, a indústria do ovo de Páscoa, ela vai ter disponível todo o dinheiro que ela precisa para colocar no estoque, para colocar na mão do cliente dela, né, no quanto vai receber durante o período da produção, ou ela vai trabalhar com uma quantidade menor de recurso próprio e vai buscar recursos para atender essa demanda momentânea do capital de giro. Bom, então aí entra a questão do financiamento do capital de giro. Como que a empresa vai financiar o capital de giro? Existem situações diversas. A empresa ela precisa ter clareza dessa demanda de capital de giro, né, altos e baixos, e aí ela vai tomar um posicionamento. Qual que é o melhor posicionamento para a empresa? Cada empresa vai ter o seu. Mas ela pode, primeira delas, ela vai ter todos os recursos disponíveis para atender essa demanda do capital de giro. Então imagina que a demanda de capital de giro vai no topo e desce. Ela vai ter recursos para atender todo, então ela vai ter uma quantidade de recursos grande no capital de giro. E aí, tendo essa quantidade grande de recursos no capital de giro, vai ter momento que o dinheiro sobra no caixa. Ela pega esse dinheiro e pode aplicar esse dinheiro em algum investimento financeiro. É uma estratégia, a empresa pode usar essa estratégia. Outra estratégia, ela pode trabalhar não com todo o recurso, ela vai ter uma quantidade média de recursos, onde ela consegue atender uma parte desse aumento de demanda de capital de giro que acontece, com recurso próprio de longo prazo, ou empréstimo de longo prazo, mas uma parte da demanda de capital de giro ela não vai ter. Então ela precisa, para atender aquela quantidade de recursos no capital de giro momentânea, ela pode, por exemplo, buscar recursos numa instituição financeira, que é aquele empréstimo rápido. Ela pega o dinheiro, né, para atender a demanda e depois ela devolve o dinheiro, né, ela paga o empréstimo que ela pegou. Outras empresas, né, ou a outra empresa, ela pode trabalhar com a quantidade mínima de recursos. Ela vai trabalhar com a quantidade mínima de recursos. Tudo que for sazonal, ela vai buscar dinheiro numa instituição financeira para suprir essa demanda. Qual que é a melhor estratégia? Depende do caso. Mas essa estratégia de trabalhar só com o mínimo de recurso e toda vez que houver sazonalidade para a demanda de capital de giro pegar dinheiro emprestado, não é, pelo menos no primeiro momento, não é a melhor estratégia a ser utilizada. Agora, e ter todo o recurso disponível para atender e quando houver sobra de recurso, aplicar esse recurso. Pode também não ser melhor. A empresa precisa fazer conta para chegar no melhor, na quantidade ideal. Eu acredito que, na maior parte das vezes,
a quantidade de recurso que uma empresa precisa para bancar a essa sazonalidade do capital de giro esteja no meio termo, não o mínimo e não o máximo. Então, fazendo isso, ela consegue, na hora que houver uma curva de acréscimo do capital de giro, ela não consegue atender tudo. Só que, como ela vai precisar desse recurso só para o restante, né, para a parte superior, né, para suprir uma parte do capital de giro, o tempo é menor. Então ela vai pegar o dinheiro emprestado por um período menor. Ao passo que aquela empresa que não tem, ela vai pegar dinheiro emprestado quase que sempre para bancar o capital de giro. Por isso que talvez não é a melhor alternativa, porque o recurso, né, esse empréstimo acaba saindo muito caro para a empresa. Bom, e visto isso, é interessante que a empresa trabalhe, né, mensure o seu ciclo operacional, o seu ciclo financeiro. O ciclo financeiro, o ciclo de caixa, representa a necessidade de capital de giro. Então, voltando, a empresa pode trabalhar, né, gerenciar o prazo de estocagem, e aí se há sazonalidade, esse prazo de estocagem pode ser esticado. Pode trabalhar o prazo de contas a receber ou de recebimento, que também pode ser esticado em função de sazonalidade. Mas uma outra estratégia para bancar essa demanda de capital de giro é, como a empresa, a indústria, ela vai, né, não só a indústria, como a empresa vai ter aqueles momentos de sazonalidade no capital de giro, ela pode também negociar com o fornecedor e ganhar um prazo maior do fornecedor para pagar em função dessa sazonalidade. Se ela conseguir um prazo maior com o fornecedor, apesar do ciclo operacional dela aumentar em função da demanda por capital de giro, mas ela vai também aumentar o prazo médio de pagamento do fornecedor. E fazendo isso, a necessidade de capital de giro pode não variar, ou o ciclo de caixa, né? Ele pode se manter. Então, existem infinitas estratégias que a empresa pode tomar no dia a dia para poder tomar a melhor decisão possível. Bom, é isso. Então, só para recapitular, a demanda por capital de giro, ela pode ser sazonal, ela pode não, muitas vezes ela é sazonal em função do negócio, em função do momento. E a empresa ela precisa definir como estratégia como que ela vai bancar esse capital de giro. E nós vimos que tem aquela situação onde a empresa trabalha com o máximo de capital de giro possível, com recurso próprio, recurso de longo prazo, e aí sobra dinheiro no caixa quando a demanda por capital de giro está menor. Tem a outra situação, que é o outro extremo, que a empresa trabalha com zero recurso próprio, de longo prazo para capital de giro. Sempre que há demanda por capital de giro, ela precisa de buscar financiamento. Então ela trabalha numa curva mais, né, numa situação mais arriscada. E o ideal é que ela trabalhe, na minha perspectiva, no meio termo, que ela busque a melhor composição de recursos para atender essas demandas do capital de giro, diminuindo o máximo possível o custo, né, os gastos que a empresa vai ter para bancar esse recurso. Bom, é isso. Eu agradeço